O 9º episódio da segunda temporada do Engajados Cast tem o apoio de A3D, produção e consultoria em audiovisual. AZ Empreendimentos, realize o sonho da casa própria. E Showtime Studio, o lugar para gravar seu podcast em Natal. E nesse episódio conversamos com Felipe Veloso, treinador, atleta e mestre em educação física, que se engajou em causas sociais com seu trabalho junto a paratletas e se tornou campeão mundial e multimedalhista em Paralimpíadas. Também falamos sobre sua trajetória com a campeã Thalita Simplício, o projeto Além da Visão e muito mais. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Engajados Cast. Eu sou a Derbal. Oi, gente, eu sou a Samantha. E hoje a gente está aqui com o Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. E também com a participação especial aqui da nossa colega, a escovinha do Felipe, que está com ele em todo lugar. Gente, é uma honra pegar nessa escovinha. Mas é inseparável, né, Samantha? Tem que depois exatamente. Antes da gente contar a vida toda aqui do Felipe, eu quero passar para as suas mãos, porque eu sei que você não corre sem ela. Assim, a sua escovinha. Mas aí, Felipe, brincadeiras à parte, a escovinha virou uma marca registrada sua, né? Conta um pouquinho como foi que surgiu essa historinha aí. Na verdade, com o passar dos anos, o número de fios tem diminuído. E eu precisei ser adepto de uma escovinha, né? Só que virou meio que uma superstição minha. Então, todas as competições que eu entro, seja no convencional ou no paralímpico, como atleta guia, eu entro com a minha escovinha. Só que tem um momento nas competições que você não pode usar nenhum, né, instrumento. Você entra pronto para competir, roupa e sapatilha, agasalhos fora, e a escovinha não pode entrar, porque ela não faz parte, né? Isso. Felipe da Thalita, isso. Mas aí eu sempre dou um jeito, né? Eu coloco ela na minha lycra, na lateral da perna, porque é superstição, antes de correr eu tenho que pentear o cabelo, o pouco que eu tenho ainda, né? E eu sinto que ela dá sorte. Conta tudo que você é, para quem ainda não te conhece. Acho um pouco difícil alguém não te conhecer, mas conta um pouquinho. Bom, eu me chamo Felipe Veloso, eu sou profissional de educação física, né? Fiz bacharelado, fiz a licenciatura, fiz 2 especializações, sou mestre em educação física pela Universidade Federal. Dei uma pausa nessa rotina de estudos, pensando principalmente na Olimpíada de Tóquio, que ia ser 2020, acabou mudando para 21, e eu adiei um pouco os planos do doutorado, né? Mas eu confesso que a vida ela me deu muitas oportunidades, eu pude escolher, né? Há 25 anos atrás, eu tinha 10 anos quando eu conheci o esporte, né? Eu sou de uma comunidade, de um bairro carente, que é a Cidade da Esperança, mas eu me orgulho muito de ser de lá e eu continuo indo lá todos os dias, né? Acho que isso é importante, não perder a origem, não perder a raiz, saber de onde veio para poder depois pensar onde você quer chegar, né? E no bairro a gente não tinha possibilidades de praticar esporte, né? Assim, não tinha um outro caminho legal e que a gente possa chamar de lícito. Então, lá só tinha na época uma escolinha de futebol, onde eu nunca fui bom, nunca tive habilidades com bola, e eu vi uma propaganda em maio de 1998, né, da inauguração da pista de atletismo, e eu pensei, eu queria assistir isso aí. E quando eu fui, eu me apaixonei pelo atletismo, né? Com 10 anos de idade. Então eu olhava para as pessoas e eu pensava assim, eu posso ser um deles um dia. Mas eu era pequenininho, né? Minha família nunca foi uma família de estatura alta, e eu pensava assim, será que esse esporte pode ser para mim? Aí entrei na escolinha, né? Só que curiosamente eu entrei na escolinha não tão motivado pelo esporte, mas porque na época tinha lanche. E uma coisa que é muito importante, eu falo para todo mundo, para crianças carentes, você poder ofertar um projeto social, mas que tem aliado a isso a comida. Porque assim, o esporte ele muda vidas. Mas para quem é de uma comunidade carente, a comida faz muita falta. Sem dúvida. Né? Então eu acabei entrando no atletismo 2 dias, no basquete mais 2 dias, no futsal mais 1 dia, e eu preenchi a minha semana, mas eu ia lá com o intuito de comer. Depois eu ia treinar, eu ia me divertir, né?
E aquilo foi ficando uma brincadeira sadia, ao ponto que eu comecei a fazer escolhas. Larguei o futsal, larguei o basquete e comecei a me dedicar ao atletismo, sem saber o que é que poderia acontecer na minha vida. Como eu estudei em escolas estaduais, né, o atletismo me deu a possibilidade de estudar em boas escolas e começar a fazer parte da minha formação. Então, desde cedo eu pensava assim, eu tenho a oportunidade, através do esporte, de escolher o caminho que eu vou seguir, né? Talvez eu não seja um atleta de alta performance, mas pelo menos uma qualidade nos estudos eu posso ter. Sim. Né? Algo que minha família não tinha condições de me ofertar. Aí eu pensei, esse é o caminho. E quando eu olhava para a minha realidade, para o meu bairro, eu via os meninos, né, se envolvendo com as coisas erradas. Infelizmente, a questão da base familiar não existe muito nessas comunidades. E aí eu pude escolher, né? E por ser filho único, eu pensava, eu não posso dar esse desgosto para minha mãe. Sim. Então, talvez o esporte possa me proporcionar algo no futuro para que eu retribua, né, para minha família. E quem é de comunidade carente sempre é apontado como esse não vai, é mais um que não vai dar certo na vida. É o preconceito, esse não vai dar certo, a gente já sabe o que vai acontecer. E eu sempre quis fazer a diferença nesse sentido, né? Então, o atletismo foi por pura brincadeira, fui ficando, aí fui passando pelas categorias de base, né? Comecei a fazer uma prova, assim, totalmente desconhecida, mas que me garantia bolsa nas escolas, que era o salto com vara. Então comecei a participar dos eventos Norte-Nordeste, fui campeão Norte-Nordeste menor, juvenil, sub-23, adulto, algumas vezes, e isso me proporcionou uma entrada no ensino superior, né? Maravilha. Até porque o meu primeiro curso de opção, ele era o curso de fisioterapia. Então, quando eu fiz, na época era vestibular, quando eu fiz o vestibular, eu levei porrada no primeiro ano, né? No segundo ano fiz vestibular de novo e passei na segunda opção, que era biologia, mas biologia não era o que eu queria. Então, o esporte me deu a chance de estudar. E quando eu coloquei como primeira opção na Universidade Potiguar, na época, um projeto que tinha ligado à professora Maria Magnólia Figueiredo, ela disse, fisioterapia não dá porque é à tarde, então você tem que escolher outro curso. E eu disse, então eu vou entrar na educação física, né? Deve ser tão bom, eu vejo todo mundo indo para o curso de todo jeito, né? Você vai de chinelo, você vai de bermuda, eu digo, esse curso deve ser bom. E eu comecei a levar porrada logo no início, né? Porque eu achava que você tá naquela transição virando adulto de fato, entrar no ensino superior, então você quer ir pra brincadeira, pra resenha, e não era aquilo. E eu comecei a levar umas porradas já no primeiro período, né? Mas eu pude também, como eu tinha que pagar uma parte da minha faculdade, eu precisei trabalhar logo no primeiro período, né? E eu dei muita sorte, eu costumo dizer que eu dei sorte, tive sorte, né? Talvez sorte ou talvez era o destino. Eu caí num estágio no Hotel Massol, na Via Costeira. Então foi no primeiro período onde eu aprendi a dar aula de dança, eu aprendi a trabalhar com hidroginástica, eu fazia gincana com as crianças, eu fazia desafio, alongamento matinal com os idosos. E isso me deu assim uma possibilidade de escolha, né, logo no primeiro período. E com o passar dos períodos eu trabalhei com futebol na base do Alecrim, trabalhei em academias com ginástica coletiva, depois eu fiz um curso de spinning, puxei grupo de corrida, fui estagiário da musculação. Então eu pude rodar todos os setores da educação física e eu sempre digo para os alunos, tentem experimentar fazer isso. Para que o que é que você gosta, né? Mas também, em contrapartida, eu sabia que eu tinha um débito com o atletismo. Então, independente da área que eu fosse seguir, né? Que a nossa área é muito ampla na educação física, eu sempre pensei nesse débito por gratidão. Sim. Né? E no final do curso, eu fui estagiar com o esporte paralímpico. Né? Então, assim, quando eu cheguei no esporte paralímpico, aí eu comecei a entender o outro lado da vida. Né? Imagina um jovem chegando na fase adulta, pensando em sair, pensando em namorar, pensando em viver a vida, que é o que todo jovem pensa. Sim. E quando eu olhei assim, eu disse, meu Deus, como eu reclamo da vida, né? Quando eu pude conhecer o esporte paralímpico através do professor Jonas, que hoje está no IFRN, no interior, né? Pessoas com má formação, pessoas com amputação, pessoas com baixa visão ou cegueira total, cadeirantes, e eu comecei a entender que eu só reclamava da vida. Né? Você ia sair, tá muito quente hoje. Eita, choveu. E agora? Né? E eu comecei a ver que aquelas pessoas, elas não reclamavam nenhum dia. Aí eu pensei, é isso que eu quero fazer. Mas em qual área eu vou escolher?
né, no esporte paralímpico, e eu comecei a ver as pessoas com baixa visão e cegueira, e eu pensei assim, eu posso ser os olhos de uma pessoa dessa, né? Só que quando eu vi, já era um caminho sem volta, já estava apaixonado no esporte paralímpico. Aí eu defini assim, eu não quero mais nada para a vida, é isso que eu quero, né? E foi acontecendo, aí fiz a primeira especialização, fiz a segunda, tive a oportunidade de trabalhar como docente no ensino superior, uma experiência fantástica, né? Trabalhei 6 anos em uma instituição, mais um ano em outra, mas sempre aliado com o esporte paralímpico. E eu percebi que, por mais que eu goste da docência, sou apaixonado por ensinar, mas tá na pista de atletismo, né? Como gratidão, Tendo realmente os olhos de alguém e poder mudar a vida de pessoas, né? Muita gente me pergunta assim, mas você só trabalha com superatletas ou com pessoas que têm potencial de ser alguém na vida pensando em rendimento. Eu não penso nisso. É tanto que eu tenho iniciação, transição e rendimento. Eu tenho atletas que eu sei que nunca vai chegar, né, pela performance nos Jogos Paralímpicos ou no Campeonato Mundial, mas eu trato todos da mesma maneira, né? São pessoas que precisam de oportunidades, que precisam, né, que alguém olhe um pouquinho mais de carinho. Muitas vezes eles já vêm com a bagagem de preconceito de dentro da própria casa, então eles sofrem muito na casa que eles vivem, eles sofrem no bairro, na comunidade, na escola. Então eu preciso fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Resgatar, porque eles precisam se sentir parte da sociedade, e de fato eles são, né? Quando eu até brinco com as pessoas que os deficientes somos nós, né? Então, quando eu olho para uma pessoa, hoje, se eu olhar para uma criança, um adolescente ou um adulto com alguma deficiência, eu vejo o lado bom, o que é que ela pode reproduzir mesmo com a limitação. Então, para mim, não existe nem atleta bom nem ruim, né? Eu penso na transformação de vida, na transformação das pessoas, e é isso que me motiva a trabalhar. E como eu sou apaixonado pelo atletismo, eu vou para a pista todos os dias como se fosse o primeiro dia. Então, isso não me cansa. E quando eu não tenho o que fazer, eu vou para a pista. Quando eu não estou na pista, eu estou assistindo vídeo de atletismo, né? Então, assim, é um negócio que me fascina, que me motiva, e que isso eu percebi que mudar a vida das pessoas transformou muito mais a minha vida e como eu enxergo a vida, né? Então, assim, eu não pretendo sair do atletismo tão cedo, eu estou com 25 anos de atletismo, mas eu acho que ainda consigo ir mais 25, tranquilo. Aí depois eu penso em diminuir os dias, não aposentar, diminuir os dias, porque eu vou para a pista de segunda a sábado. Uma coisa que você comentou a primeira vez que a gente conversou com você lá na pista de atletismo foi o quanto o atletismo ele é inclusivo, né? Porque assim, pessoas com diferentes perfis e tal, sim, podem se enquadrar em diferentes modalidades. Explica um pouquinho melhor como é que é isso que você falou lá. Porque o atletismo, ele é esporte básico, que a gente chama, né? Então é correr, arremessar, saltar e lançar. Qualquer pessoa de qualquer natureza, ela consegue se enquadrar na modalidade. Talvez ela não tenha o perfil para ser um corredor de velocidade, mas ela pode ser de longa distância, ou ela não consiga correr, mas ela consiga arremessar ou lançar, né? Então é um esporte que consegue abraçar todo mundo, né? Já que a gente pensa numa melhora, e eu sempre digo, principalmente para os pais que eu conheço, quando eu tenho a oportunidade de falar do atletismo, né? O atletismo ele pode ser a mudança de vida, não pensando em ser atleta da modalidade, mas para mudar as características e as habilidades dos jovens, para que mais na frente eles possam praticar outras modalidades, mas que eles já tenham um repertório motor, né, construído, e aquilo vai dar muitas possibilidades dele fazer uma seleção, né, sobre o que ele gosta, o esporte que ele gosta, e ele vai conseguir desenvolver muito melhor. Como que a Thalita chegou para você? Ou você chegou para a Thalita? Como é que foi assim? Eu trabalhei num projeto do Comitê Paralímpico em 2011, chamava Clube Escolar Paralímpico. E eu atendia no CRI, que é o Centro de Reabilitação Infantil, e atendia no Instituto de Cegos, no Alecrim, né? E assim, eu ia 2 vezes na semana em cada um. E quando você é jovem, né, você sonha muito. Então eu era muito vidrado em olhar as pessoas, pensava nas possibilidades, e eu sempre quis abraçar todas as deficiências, por sempre ter um olhar do melhor dela. E a Thalita, ela passou o ano todo, né, frequentando a quadra onde eu dava aula, mas ela nunca foi minha aluna. E assim, o que me chamava a atenção era a maneira que ela caminhava. Como ela era do balé,
Então, assim, ela tinha uma postura totalmente diferente dos demais cegos e cegas. Aham. Só que ela não era adepta à modalidade. Ela fazia basquete, ou desculpa, ela fazia karatê, ela fazia balé. E o atletismo era a última coisa que ela queria. E quando estava terminando o ano, né, eu chamei ela para fazer uma aula experimental e só pedi para ela fazer um movimento e ela fez o movimento assim perfeito do salto em distância, um movimento muito plástico e aquilo ficou na minha mente. Aí acabou o projeto em 2011, em 2012 entrou uma nova coordenação, decidiram não trabalhar mais com pessoas cegas e aquilo ficou na minha cabeça, aquela menina pode ser alguma coisa. Aí passou 6 meses, eu não tinha coragem de ir atrás da família. Aí tomei coragem, fui, né, impulsionado a fazer isso e procurei a família dela, procurei a mãe primeiro. Depois fizemos uma reunião com a família, né? Prometi o céu e a terra. Eu prometi tênis, sapatilha, plano de saúde, passagem para ela e para a mãe. Aí quando eu falava isso, eu pensava, meu Deus, eu não tenho nem para mim agora, né? Mas eu tinha que conquistar a família da Thalita. Então fizemos uma reunião. Na família dela são 5 irmãos, ela e mais uma irmã, são em 7, o pai e a mãe, né? E eu fiz a proposta inicial de conhecer a modalidade, né? Expliquei o perfil da Thalita e, na minha opinião, ela poderia, né? E na época eu não imaginava que ela chegaria tão longe, né? Isso tudo. Eu não esperaria nunca que a Thalita fosse virar a Thalita Simplício, né? Campeã mundial. Então, assim... Thalita Vitória. Thalita Vitória. Thalita Então, a Vitória. gente começou brincando, né? A família deu esse voto de confiança, começamos brincando em 2012, ela foi para os Jogos Escolares em São Paulo e ela foi campeã das 3 provas no Sub-15, né? E aquilo, eu tinha o poder de barganha, dizer para ela, ó, você vai receber uma bolsa de R$300, que para a época a família dela era uma ajuda e tanto, né? Mas você vai ter que treinar mais dias. Tem essa condição. Aí ela largou o karatê. Tá. Aí começou 3 vezes na semana em 2013. Aí eu disse, ó, você tem muitas possibilidades de um dia ser um atleta de rendimento. Mas para isso você vai ter que treinar todos os dias e largar o balé. Que é a paixão Aí dela, foi uma facada no coração dela. Tá. Aí ela disse, então pode me esquecer no atletismo. Eu vou ficar no balé. Eu penso em ir pro Bolshoi, pra não sei aonde e tal. Eu disse, Thalita, volta pra terra, põe os pés no chão, tu é cega. Eu não estou duvidando da sua capacidade, mas pensando em você ser uma bailarina de ponta, né? Vamos ser honestos que é muito difícil por você ser cega. Entendi. E assim, ficou aquele... Ela ficou triste. ficou engasgada com isso. Logo em seguida veio a convocação do Parapan de jovens na Argentina. E de 2012 a 2013, todas as competições que eu fui, eu consegui passagens para a mãe dela com alguns alunos que eu tinha de corrida na época. Então, eu consegui cumprir o prometido. Tá. E nesse ano, viajando, a mãe dela entendeu como era o meu comportamento, como eu tratava a filha dela e os demais. Então, talvez isso ajudou muito na questão, nessa relação, nessa confiança de poder liberar ela para viajar só. Tá. Aí veio essa primeira convocação, a família disse que ela não ia, que a mãe falou para mim, você prometeu que eu iria em todas, mas aí já não estava mais sob meu alcance, já era a seleção brasileira, né? Então fizeram uma reunião e disseram, ela não vai. Eu disse, tudo bem, vocês têm 15 dias para pensar sobre essa mudança, caso ela queira ir para a seleção brasileira, eu estou aqui. Caso vocês decidam que ela não vai participar, pode tirar ela do atletismo. E assim, imagina um rapaz com 24 anos, que eu tinha na época, com 25, 24 para 25, uma moça completando 15 anos, e todo mundo enchendo o saco. Você vai deixar viajar sozinha, você não conhece, é um adulto e tal, né? Mas assim, eu consegui construir nesse primeiro ano uma relação de confiança. Então, eles fizeram uma outra reunião, ó, nós vamos te dar essa oportunidade, e agora vai ser decisiva. Você vai ter a liberdade de viajar com ela só e a gente vai saber de fato quem é Felipe. Né? A Thalita foi para o Parapan, na Argentina, ganhou as 3 provas. Né? Então, a bolsa dela também ia aumentar. Então, a realidade da família financeira ia ficar um pouco melhor. E eu sempre com essa barganha de você tem que treinar um pouquinho mais. Aí, em 2014, ela integrou a seleção de jovens que nós participamos dos Jogos da Língua Portuguesa, na Angola, onde ela ganhou as 3 provas. Essa medalhinha aqui. Perdão. Olha só, que lindo. Ganhamos 3 medalhinhas dessa aqui, né? Aí depois a gente foi para um campeonato europeu, a gente foi para a França, né?
E chegando lá, competimos com os adultos. A Thalita foi segundo lugar. Olha. E eu, né, fui muito sincero com ela. Eu disse, ó, você é uma criança, Sim. mas a gente pode sonhar mais à frente em você se tornar um excelente atleta. E ela abraçou a minha ideia. 2015 veio a primeira convocação para a seleção adulta. A gente foi para o Pan-Americano de Jovens, que foi em Toronto, no Canadá. Aí ganhamos 2 medalhas de prata lá, Meu Deus. né? E assim, Thalita era uma criança e a gente tinha como referência a Terezinha Guilhermina, Tá. que foi um atleta excepcional. Só que a Thalita gostava tanto da Terezinha que ela respeitava muito, Tá. né? Assim, eu sentia que nem de longe ela queria ganhar Tá. da Terezinha, que Tá. era uma pessoa muito acima. Ah, Aí veio 2015, aí fomos ao Mundial, né, que foi em Doha. A Thalita foi bronze nos 400. E ali ela entendeu que a chave precisava virar, que ela podia que ser era a melhor do que mudança, ela. né, da menina ela. Sim. para Thalita adulta que poderia ganhar o mundo. Sim. Aí veio 2016, os Jogos Paralímpicos do Rio, né? E a gente participou do revezamento 4 por 100, dos 400 metros e da prova de salto de distância. No salto de distância ela foi quarta, nos 400 nós fomos para a final. Ela foi quarta, mas nós fomos desclassificados porque eu pisei na linha. Ah. E a gente foi pro revezamento, né? E no revezamento a gente teve a honra, né, Que linda essa medalha. de ser medalhista de prata, prata. né? Que No, linda no essa 4 por medalha. 100. Ai, Essa medalha pra mim ela tem um valor assim fora da curva. Inclusive depois Tem o barulhinho, né? tem sim. Aham. O Banco Central quis Sim. trocar essa medalha porque ela foi perdendo a cor, mas assim, ela tem um valor, Ah. né, sentimental pra mim muito grande. Ai, eu imagino. Eu amo que ela tem o barulhinho. E na época, eu vou explicar o porquê desse valor, né? Faltando 3 meses para os jogos, eu fui informado que eu tinha sido pego no doping. No doping? E isso, porque a atleta guia também faz exame Sim, antidoping, doping. né? Ah. E me deram 2 opções. Ou você assume e pega apenas 4 anos de punição, 4 ou você anos. entra com a sua defesa, né? Como eu era muito consciente de tudo que eu usava, né? E eu sabia que o medicamento era devido a um tratamento que eu fazia de ginecomastia, Tá. aí eu optei por entrar com advogado, defesa. com a defesa, né? Mas me custou, assim, um bom dinheiro, Tá. né? Mas ali não estava mais o dinheiro em jogo. Estava a A sua minha reputação, a reputação. minha carreira e a possibilidade de, né? Ou eu participava dos jogos no Rio, ou eu poderia ficar 4 anos fora e acabar a carreira, digamos assim. E a gente foi a julgamento, né? Por um bom tempo isso me incomodava muito. Hoje eu falo disso abertamente, até porque eu fui a julgamento, eu fui absolvido, né? E eu tinha todo os protocolos, os diagnósticos, eu tinha exames de imagem, tudo, né? Então isso favoreceu muito a minha defesa para mostrar que a substância que eu usava não era algo para burlar as regras, Sim. e sim por um problema de saúde que eu tinha, né? Mas aí isso passou adiante. Depois, no dia que nós ganhamos a medalha, foi engraçado porque a notícia espalhou, né? E foi até antiético da parte do repórter. Ele me procurou logo após a prova, no ao vivo, e disse: o que é que você tem a dizer? Eu com a medalha no pescoço. O que é que você tem a Mentira. dizer sobre Ai, o que doping? desagradável. Aí eu disse: Nada. sobre o doping eu não tenho nada a dizer, né? Acho que o que eu devia para a justiça foi pago. E o que eu posso dizer para vocês é que nós somos medalhistas, né? Então, assim, depois de um tempo eu fiquei muito bem resolvido com essa situação, né? E foi bom, precisava acontecer isso, né? Porque muitas vezes você, quando começa a entender que você, por mais que eu seja atleta guia e treinador, a gente começou a viajar muito, começou a conhecer muitos lugares no mundo, e você meio que dá aquela falsa sensação de que você tá saindo do chão. Entendi. Aí vem a vida e diz: ei, volta. Lembra lá de onde você veio, Isso. né? Você tem que lembrar de onde você veio para saber onde você quer chegar. Então, foi importante na minha formação como treinador, como pessoa, eu aprendi muito com isso, né? E aquela história de separar o joio do trigo, porque todas as pessoas que se diziam próximas ou minhas amigas, elas me deram as costas. E a Thalita foi uma das poucas que disse: eu tô com você até o final, né? E isso, assim, na época a Thalita é muito jovem, né? 8 anos atrás, Thalita tinha
17 anos. Então, para segurar essa pancada, ela recebeu proposta financeira, né, para mudar de cidade, para mudar de clube e me deixar. Ela disse: tô com ele e não largo, né? E isso meio que deixou a gente mais forte ainda, né? E eu disse para ela: na próxima Paralimpíada, né, a gente vai começar a fazer história. Que foi essa Que foi essa, mas a gente ainda tem tempo. E eu brinco com ela, disse: eu quero ir a 5 jogos. Né? Tudo se encaminha para ir pro terceiro ano que vem. Mas eu quero ir a 5. E ela disse que eu não aguento porque eu tô ficando velho. Você tá velho? Aí eu falo para ela: eu vou correr com você 5 jogos, você vai aposentar e eu vou correr com outra cega. Né? Aí veio 2017, foi um ano de campeonato mundial. Nenhuma das cegas do Brasil foi, porque era muito, muito forte os índices. Aí 2018 a gente participou de algumas competições na Europa, né, na Alemanha, na França, né, foi um ano mais tranquilo. 19 foi ano de Pan-Americano, novamente, e a gente foi com muita, muita certeza que a gente ia ganhar a medalha de ouro, né? Mas é uma E prata aí veio belíssima 2 também. pratas e a prova que teoricamente seria mais fácil nossa, os 400 metros, estava tão fácil que na semifinal, faltando 1 metro para acabar a prova, eu soltei a cordinha. Soltei de propósito, né? E a gente foi desclassificado. E, gente, essa medalha, vocês não têm Então, noção que ela é belíssima linda. mesmo. Não então, sei se dá pra mostrar. nós perdemos, Vai ser assim. perdemos o ouro do Pan-Americano nessa prova e nós voltamos de Lima com 2 pratas. Isso meio que me deixou engasgado. Thalita ficou 3 dias sem falar comigo, né? Então, assim, foi a primeira vez que ocorreu, então gera um choque. E a gente tinha mais 2 meses para ir até o Mundial, que foi em Dubai. Aí eu falei para ela: eu vou te pagar da melhor forma. Aí ela disse: não, eu vou te pagar porque eu sei que não desceu, né? E a gente foi pro Campeonato Mundial em Dubai, onde nós fomos campeões dos 400 metros, Ai, que né? linda, dourada. A douradinha. Eu acho que nada melhor do que essa medalha para pagar a minha dívida Com certeza. com a Thalita, né? E com o Brasil. E essa medalha colocou a gente nos Jogos de Tóquio, que seria 2020. Que linda E essa medalha. Olha, de Dubai. aí veio a pandemia, o mundo meio que parou, né? Mas continuamos Mas vocês treinando. continuaram A gente continuou treinando como se nada tivesse acontecido, né? Até porque tinha a expectativa de acontecer os jogos. E os jogos foi para 2021, né? Aonde nós ganhamos 2 medalhas de prata. Estão Essas aqui. que estão aí. Ó, gente, Isso. elas estão aqui para todo mundo ver, ó. Nem mexemos de lugar. Olha que lindas. Uma prata, né? Nos 200, engasgou a gente, que foi por 4 milésimos. Meu Deus. Empatamos nos segundos e nos centésimos. Só na foto mesmo. Só no photo finish. Então foram 4 milésimos que separou a gente do ouro. E o 400, né? A gente sabia que tinha uma briga boa com a chinesa, que é a nossa principal adversária. Ah, é sempre a mesma? É sempre a mesma, né? Nós ganhamos ela no Mundial 2019 e ela ganhou a gente na Paralimpíada. Tá. Mas eu não sei o que pode acontecer esse ano. Novamente tem Campeonato Mundial em Paris. Daqui 45 dias a gente viaja. Tudo pode acontecer, né? As competições, elas são sempre envolvidas de muita emoção, de muita preparação. Então eu não posso dizer para vocês que a gente vai voltar com a prata, com o ouro, com o bronze, porque isso é muito do momento, né? Mas a gente tá treinando muito bem para ir lá, tentar fazer o nosso melhor mais uma vez. Porque o Mundial desse ano já coloca no Mundial do ano que vem, Já classifica que é em Kobe, no Japão, e já classifica para a Paralimpíada de Paris. Então, É muito importante. é muito né? importante. Esse ano é um ano muito importante de preparação, pensando em 2024. Né? Mas eu digo para a Thalita: vamos viver um ano de cada vez, com os pés no chão, porque tudo pode acontecer. Ei, Felipe, aquele dia, né, que a gente se encontrou, foi domingo, né? Foi no domingo, foi. Lá Na no UFRN. estadual. Uhum. E aí o Adebal tava me mostrando os vídeos de vocês, né? Um mais emocionante que o outro. Eu, putz, que coisa sensacional. A minha visão leiga, né? Eu achei sensacional porque não parece que são 2 pessoas, parece que é uma pessoa. Como é que é isso? Assim, são tantos anos, né, que vocês dois estão nessa parceria, mas é muito, né? Não, é incrível mesmo. A gente vai botar uns Sincronismo trechinhos pro ali. pessoal. Acho que eu nem sei explicar como é que é isso. Questão de sincronia, Tá dentro né? da mente do outro, vocês sabem exatamente o que o outro vai fazer. E todas as vezes que a gente corre, né? Tanto a Thalita quanto eu, a gente sempre conversa após a prova. E a gente tem essa
habilidade já de dizer assim, erramos em tal ponto, né? Tá. Quando eu erro, eu digo, ó, errei em tal parte da prova. Ela também percebe, né? E assim, vai completar 11 anos agora, então treinando junto todos os dias, né? Muitas vezes já perguntaram, sua esposa, ou para ela, seu marido e tal, né? Mas pela ligação, eu tenho a Thalita como filha, né? Vai fazer 11 anos, a Thalita chegou na minha vida, ela tinha 14 anos de idade, ia completar 15. E a gente divide muitos momentos da vida, né? Com certeza. Não é apenas uma relação de amigo, de treinador, é muito além disso. Então, treinando junto todos os dias, né? A prática leva, não diga perfeição, porque nunca vai estar perfeito, ainda mais para quem é treinador. Mas você consegue melhorar muito, né? E muitas pessoas comentam que quando a gente está correndo junto, parece só, né? Ainda mais quando você vê de lado assim, Isso, parece muito. Impressionante, né? é muito impressionante. Eu fiquei encantada, maravilhada. É a palavra. Eu falei, não é possível que duas pessoas, ainda mais uma pessoa, né, cega, Sim. e ela confia a vida para você, porque vocês dois estão naquele pace ali. Eu achei sensacional aquilo. É uma relação muito de confiança, né? Porque, como você disse, ela entrega nas minhas mãos. Sim. E querendo ou não, eu tenho essa responsabilidade que incomoda nós, enquanto atletas guias, porque se der certo... É o atleta É guia. o atleta. Se der errado, foi o atleta guia, Isso. né? Sim, Mas peso. é um peso. Então, quando a gente entra para competir, as pessoas, não, mas você é só o guia, se der errado. Não. Não é só. Não, Jamais esse até só. porque eu não tenho só a função de ser atleta guia. Eu também sou treinador. Isso. Então, se der errado, não foi Felipe guia. Foi a foi prescrição de treinador. Felipe treinador. É verdade. Aonde eu errei. Né? E a gente precisa saber separar essa relação de guia, treinador, né? Amigo, mas é uma relação de muita confiança, de reciprocidade, e acho que esse é o motivo de a gente estar junto há tanto tempo. E eu fico pensando no momento da largada, né? Porque tem que Coração, sincronizar no mesma fração de segundo para fazer a saída ali. Ali rola um monólogo, né? Porque só eu falo. Então, Sim. desde aquele momento, antes da largada, eu já começo a tentar explicar para ela que é uma reprodução do que ela faz no treino. E eu sempre digo para ela, esquece as adversárias, é você e o relógio. Somos nós dois e o relógio. Você vai fazer o seu melhor hoje, o que você tem de bom para fazer hoje, independente do resultado, né? Então eu digo para ela, entra com alegria, entra descontraída, apesar que o atleta ele sempre entra com aquele frio na barriga, Sim, né? Então, ainda mais um velocista. Nem é uma fração de segundos, né? É. Como eu falei pra vocês, em Tóquio foram 4 milésimos que separou a gente da prata pro ouro. Então, Isso. quando eu entro na pista com ela, ela só me escuta. E desde aquele momento eu tenho que falar pra ela o tempo todo, faz só o que treinou, empurra o bloco, mexe o braço, cola em mim. E desde a hora que larga, aí eu começo a gritar na orelha dela. É a hora que eu tenho que... Então, além de correr, eu tenho que falar o tempo todo. Começa na largada. Empurra o bloco, empurra o chão. Ó o braço, joelho, quadril, cola em mim. Reta, reta, reta. Curva, tá chegando. Vamos, falta 50, falta 40, falta 30. Vamos, você tá em primeiro, você tá em segundo. Bora, corre. Abra a passada. E é o tempo todo. E quando acaba a prova, normalmente as pessoas vêm entrevistar a gente. E eu não tenho condições nenhuma de... Esgotado completamente. Porque eu fico tão ruim ou pior que a Thalita após a Sim. prova. E as pessoas dizem, você pode dar uma palavrinha? Aí acho que meu olhar diz assim, não dá, né? Tá Mas- vendo, repórteres? Preste bem atenção nisso aqui. Vamos dar um Não tempinho, pede né, uma pra respirar. palavrinha. Pede a palavrinha pra Thalita até eu me recompor. Esse trabalho lindo, né? Não tem nem o que falar, o que você faz com a Thalita, que a gente fica assim, batendo palma, né? Mas com os pequenininhos, né? Aquele pai, aquela mãe que chega assim para você e fala, olha, meu filho tem essa dificuldade aqui. Qual é o seu, digamos, olhar para esse pai, para essa mãe? Eles sabem, claro, né, que você trabalha com a Thalita. Existe esse, será que meu filho vai chegar lá? Ele chega com você assim? Eu escuto essa pergunta semanalmente Eu dos imagino, pais. eu né? imagino. Meu filho vai ter sucesso, meu filho vai render igual a Thalita. E eu sempre digo, olha, a Thalita ainda não chegou aonde eu pretendo. E já vai completar 11 anos de treino. Então não posso dizer para Numa você, avaliação, numa né? avaliação, que a criança vai querer. Porque a gente pode Depende muito dela, né? tá super empolgado, a criança ter diversas habilidades e ela olhar para mim e dizer, professor, eu não quero.
Já aconteceu. Sim. Né? Eu tive um atleta com baixa visão, que depois ficou cego total, e eu tinha muitas expectativas. Eu enxergava nele um atleta que a gente tem hoje na seleção brasileira, pelo perfil, e ele disse, professor, eu vou tocar teclado e vou cantar. E largou, e ele era campeão brasileiro de jovens, largou o esporte e tá super feliz. Mateuzinho do teclado. E eu dou todo apoio, né? Com E eu certeza. sempre digo para os pais, não cobre as crianças, né? Isso aqui é uma passagem da vida. Então, se a gente conseguir, através desse momento que ele passa aqui, transformar numa pessoa melhor, né? Seja menino ou menina, transformou a vida, mudou, teve uma percepção de melhora, eu estou satisfeito, né? É a minha realização. Porque existe o campeão dentro de cada um, né? E não é só campeão quem ganha medalhas. Porque depois que passa, isso aqui é muito bacana pra gente expor, pra mostrar pros amigos, pra contar a história, né? Eu tenho um amigo que a gente sempre diz, a gente vai ter muita mentira pra contar pros netos, né? Então, mas a gente tem que enxergar nas pessoas o lado bom dela. E talvez, como eu falei no início, nem todas as crianças que passem ou adolescentes pelo esporte, eles vão se tornar campeões de medalha. Mas o fato de se desafiar, de tentar, de querer fazer, pra mim já é um campeão. Sim. Então, quando eu olho na pista, eu não digo assim, eu tenho a Thalita campeã. Não, hoje eu tenho 17 campeões. E eu quero mais. Né? A gente está incorporando o projeto com a parceria com a Universidade Federal. Vai sair um grande edital para que a gente comece a receber bolsistas, né, através do Departamento de Educação Física. E esse projeto ele vai se estender assim, numa magnitude que para a sociedade pode se tornar muito, muito valiosa. Porque a nossa ideia é atender a ideia da universidade, né? A proposta é ensino, pesquisa e extensão. Então a gente vai retomar o projeto dos servidores, a gente vai retomar o projeto para a comunidade com deficiência, por mais que essas pessoas não se tornem atletas, mas elas precisam entender que elas são valiosas, Sem dúvida. né? Que elas têm um poder dentro da sociedade também, e a gente tem a extensão. A extensão hoje já tem um projeto com pessoas com síndrome de Down e autismo, né, que funciona. Eu fui oriundo desse projeto, que foi o meu projeto de mestrado. Já tem e continua acontecendo, e vou retomar esse projeto agora para a gente ficar mais unido. A gente também está retomando o basquete em cadeira de roda, né? Já tem um aluno do atletismo que está no Para-Taekwondo e está se destacando, então eu fui um dos incentivadores de dizer para ele, a sua classe é muito dura, vamos mudar de esporte, né? Eu estou perdendo uma pessoa no atletismo, mas eu estou dando uma possibilidade que ela seja um vencedor numa outra modalidade. Sem dúvida. Né? Então eu não posso ter esse apego, estou perdendo um atleta. Não. Então é melhor que eu tenha essa relação de amizade e de confiança e digo, segue esse caminho, vai ser melhor. Né? O futebol de amputados vai retomar os treinos na UFRN, é uma parceria nossa do departamento, junto com um projeto que chama Além da Visão, e a gente tem como patrocinador hoje a Ortorrio, né? O Léo. Vitor Rio, obrigada. Obrigado, Léo. Acreditar. Tamo junto. Sem Né? dúvida. Então, assim, o Léo, ele é super apoiador do esporte, ele sempre, né, tudo que eu preciso, de órtese, prótese, de calha, de palmilha, ajuste em cadeira de rodas. Então, o Léo, ele é super incentivador do esporte, né? Ele é o parceiro. É ele que tá doando também o nosso primeiro uniforme, né? Eita, Fizemos massa. agora uma parceria com a clínica Hope, com a empresa chamada Hope, né? É um médico oftalmologista que decidiu apoiar o projeto, até porque a gente sabe que pelo SUS é muito complicado uma criança, hoje um adolescente, conseguir, né? Leva mais de um ano para conseguir uma consulta oftalmológica. E ele se dispôs, juntamente com a equipe dele, a consulta, Clínica Hope também. a Pois é. consulta, cirurgia, então eles vão dar todo esse suporte. Recebi uma mensagem ontem, né? Ele disse, estou conseguindo mais um parceiro para o projeto, que é um cardiologista, porque nós precisamos muito de cardiologista Atletismo. para dar laudo, né, para os Isso, meninos. sem dúvida. E ele falou assim, estou conseguindo mais um parceiro. Então, aos poucos, as coisas vão se ajustando, né? A gente está nessa transição, saindo do CAIC, né, que sempre nos acolheu, e eu estou lá há 25 anos, mas é uma pena, mas pensando num projeto, pensando numa melhora e na visibilidade no futuro dos jovens e do projeto num todo, a gente vai fazer essa transição para a Universidade Federal, que também sempre nos acolheu, sempre abriu as portas para usar os laboratórios, a parte de pesquisa. Então, assim, se eu disser para vocês que eu não tenho apoio, talvez eu não tenha apoio financeiro ainda, mas eu tenho apoio de várias pessoas que estão por trás, né? Porque se eu disser para vocês que eu sou só,
É mentira, A então gente não consegue não falar dá, da pessoa, não dá. né? Então, por trás tem uma equipe trabalhando na parte burocrática, por trás tem pessoas que incentivam de alguma maneira, que abrem portas de alguma maneira, que tudo isso faz com que o projeto funcione, né? Mas a ideia é que até o final do ano a gente possa ter, a gente teve uma reunião ontem, inclusive, no departamento, a gente possa ter entre atletas, extensão, comunidade e servidores, pelo menos 120 pessoas participando, né? Sensacional. Então, já é uma sensação muito melhor, Sem né? dúvida. De você saber que são 120 pessoas sendo Com o mesmo transformadas com o propósito. mesmo propósito. E imagina, para mim é muito gratificante, porque é Felipe tentando, né, mudar a vida de 120 pessoas, mas eu vou ter o lado inverso, são 120 pessoas mudando a vida de Felipe. Sim. Então acho que esse é o propósito da vida. Acho que o bacana de você poder acordar todos os dias e dizer assim, eu vou em busca disso porque eu acredito que vai dar certo, né? E acho que essa é a ideia. E em breve eu quero voltar, né, para falar mais desse projeto. mais desse Mais. projeto e mostrar para vocês a realidade de fato com um número muito maior de participantes. E a gente Certo. vai lá porque a gente é metido. É. A gente vai lá, vai Já falar estão tudo. convidados. Pois é. Já E fazemos depois em parte. falar em convidados e em projetos bacanas, é o que a gente tem. A gente participa e a gente apoia um projeto chamado Quadra do Saber, que é com crianças lá em Búzios, né, em Nízia Floresta. 60 crianças. E é um projeto fantástico, né? Porque, como o próprio nome diz, lá tem uma quadra esportiva e as crianças que são atendidas lá, elas são atendidas no contraturno da escola, ou seja, elas estudam em um horário e no horário inverso elas frequentam a quadra. Sim. E como você falou, assim, um dos atrativos é porque lá eles têm alimentação, mas também tem o reforço escolar, tem aula de inglês, tem aula de música, tem uma série de atividades e agora a gente está precisando, digamos assim, de recursos para conseguir construir um consultório odontológico. Que legal. Certo? Então, assim, a gente está aproveitando a oportunidade aqui para convidar você para conhecer o projeto. E eu já posso dizer que é presença minha confirmada. Olha que Eu- felicidade para a gente. Você Eu- vai ver. E sem falar, viu, É Felipe, muito porque assim, divertido. além de, como você falou, você começou e que você conhece bem a realidade de pessoas Sim. mais carentes e que o esporte acaba se tornando uma oportunidade também para essas pessoas, como você falou, independente de se tornarem atletas de alto rendimento, mas uma maneira até de proporcionar educação que vai permitir que essas pessoas tenham a sua cidadania plena, né? Então, assim, você com certeza vai ser super recebido, você tem esse know-how de professor de educação física e vai ser, assim, vão ficar fascinados, né? Pela sua história, pela sua Estarei história lá de com vida vocês. também e tudo isso que você conquistou junto com a Thalita também. Obrigada, viu? A gente tem um Eu que presente agradeço o pra você. convite. A gente tem um presentinho, Temos. mimo para você de agradecimento. É uma tradição nossa aqui do programa, tá? É muito simbólico, mas é justamente sobre isso mesmo, né? Sobre essa maneira da gente demonstrar o quanto que a gente está feliz e satisfeito de você ter vindo aqui. Então a gente dá nosso presentinho aqui, que é essa pedrinha, que é uma coisa que é para sempre, e ela é Legal. sempre personalizada. Então a gente desenhou a nossa corujinha, que é o símbolo do programa, com a sua escovinha. Ah! Nossa, a gente Pois fez. é. A gente, quando eu digo a gente, é ele, viu, Felipe? Que eu não sei fazer nada. Mas a gente sempre dá uma pedrinha que a gente, no nosso coração, é para sempre. Então, sinta-se para sempre um engajado. Isso. Conte com a gente pro que precisar. A gente, você sabe, cara de pau, nós temos de dar e vender. A gente Exatamente. vai lá, bate na porta, vai atrás. Seu projeto é incrível. A gente tem todo o orgulho e do que você precisar, a gente bota aí. Até gravando porque, viu? engajado, Isso, faz tudo, né? exatamente. Até porque, Felipe, como você viu, assim, a gente entende que existe o lado comercial das TVs e tudo isso, mas, assim, dá uma certa tristeza pra gente ver, por exemplo, que muitas vezes a própria Olimpíada, a cobertura, ela é muito grande, mas quando chega na Paralimpíada, a Isso. cobertura não é a mesma. Mesmo os atletas que se destacam, como é o seu caso, o caso da Thalita, muitas vezes a imprensa ela chega só quando você já traz o resultado, né? Mas você não o mostra apoio, o né? desempenho. A gente teve o campeonato estadual lá na UFRN, um evento belíssimo, e assim, deveria estar lotado, tudo bem que a gente entende que estava difícil, estava muito quente, não tinha arquibancada ainda, tinha né? arquibancada Mas ainda também. assim, a divulgação acabou, digamos assim, não sendo tão boa, e a gente abre esses espaços justamente para valorizar e dar visibilidade para esses trabalhos que são belíssimos, como o trabalho que vocês fazem lá. Eu confesso que eu converso muito com os atletas, eu tenho essa angústia com a mídia, né, com as televisões, porque muita gente pensa assim, eu já pensei por muito tempo, a mídia e a TV ela só vai aparecer quando você chega com a medalha. E eu posso dizer com todas as palavras que após os Jogos Paralímpicos de Tóquio,
que trouxemos essas duas medalhas, as mas que nossas precious aqui, elas não são a coisa mais importante, né? Mas nenhuma televisão nos recebeu. Pois é. Pois é. Os nossos governantes, né? Ninguém se manifestou. Né? Então, assim, eu prefiro trabalhar no anonimato, tentando transformar vidas, do que se eu for quebrar minha cabeça com isso, né? E o esporte paralímpico ele já é muito distante do esporte olímpico. Sim. Né? E eu sempre costumo falar, nós não estamos buscando na mídia dinheiro. Eu preciso de apoiadores, como a Ortorrio, né? Sim. Como tem a Clínica Hope, nós temos um outro fisioterapeuta que atende os meus atletas, Bruno Hanaco, sem custo algum, ele se dispõe de tempo, ele vai na pista, ele faz avaliação biomecânica, né? Então, assim, eu preciso de pessoas que queiram fazer parte do projeto. Sim. Estamos sempre abertos para novas parcerias, né? Independente da parte financeira, mas pessoas que queiram ajudar, profissionais de educação física, pessoas que buscam por estágio, né? Para conhecer. Então, assim, as portas estão abertas porque a gente precisa de mais pessoas, né? Que se apaixonem pelo movimento paralímpico e a gente, assim, possa caminhar de mãos dadas. Deixa seu contato. A gente vai coloca no caractere e tudo aí. Bonitinha, mas fala como é que a pessoa te encontra no Insta, o meu Instagram tá Felipe_Veloso_atleta, né? E minha rede é aberta. E o celular é 849-8878-2840. A gente vai colocar uma. Vai colocar com certeza, Então, porque exatamente isso, Felipe, que a gente estava falando aqui. O trabalho de vocês tem que ter uma visibilidade, inclusive, até maior, porque a contribuição social que traz é imensa. Né? E assim, não bastasse isso, o que a mídia gosta tanto é de ver resultado, e o que a gente está vendo aqui não é resultado suficiente. Gente, pois é, então, exatamente. Enquanto assim, sem desmerecer, digamos, o atleta profissional, o jogador de futebol, que tem muito destaque na mídia local, principalmente, mas vocês trazem conquistas de nível mundial. Né? E assim, as equipes aqui, quando bem, conseguem um título nacional, às vezes. Então, assim, são atletas profissionais, a gente entende, mas o trabalho de vocês é tão valoroso, ou até mais em alguns aspectos, do que esse trabalho. Então, todo mundo deve ter seu espaço, né? Porque isso contribui demais para a sociedade, principalmente o trabalho de vocês. E eu costumo dizer para os empresários, para os apoiadores, né? Eu não tenho condição de apoiar a equipe. Vai lá, conhece o projeto, né? A gente dá a possibilidade de você, não pelo resultado, claro, mas que você possa escolher uma criança, um adolescente, um adulto e queira ajudar. Isso. E assim, é o básico, muitas vezes, que eles precisam. Sim. É um tênis, comida. Eu faço muita arrecadação de roupas usadas, de tênis, comida. Então, cesta básica sempre é muito bem-vinda. Né? Então, assim, não precisa de fato colocar dinheiro, nem colocar milhões, né? Mas se cada pessoa que tem a mínima condição e gosta do esporte, queira conhecer o projeto para ajudar um dos nossos participantes, né? As portas estão abertas e a gente vai ser muito grato. Você conta com a gente, viu? Com certeza. Muito obrigado. Vai difundir. O máximo que a gente conseguir. Conta conosco. Então, gratidão mesmo, Felipe. Tá certo? Agradeço. Foi sensacional a sua participação aqui. Obrigada por ser essa luz aí na vida de tantas pessoas e para quem está assistindo. Às vezes, né, a gente nunca sabe onde os programas vão parar. Perfeito. Às vezes vai cair naquela pessoa que está precisando. Na pessoa certa. Isso, viu? Obrigada de Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado pelo presente, né? Nosso a corujinha com a escovinha. Então, muito obrigado. Obrigada, Fê. Obrigado a vocês que acompanharam até agora também. E vejam os outros episódios.